Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, do verso 19 ao 21, apenas 3 versos. Achamos? Então Elias saiu de lá, logicamente está falando quando Elias estava passando uma grande dificuldade, e aí ele se sente assim esquecido e Deus aparece para ele. Então o verso 19 começa assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelas de bois, algumas versões de juntas, e estava cozinhando a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, lembra-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, porque é ela que nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que nos orienta. Por isso, fala conosco nessa noite, Pai. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. A nossa voz não pode alcançar os corações, mas a tua voz, ela é poderosa para alcançar cada coração nesta noite. Pai, nós queremos esponjar, absorver a sua palavra. Fala ao nosso coração. O texto é o mesmo para todos nós, mas tu és um Deus capaz de falar conosco segundo cada uma das nossas necessidades. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. A biografia de Eliseu é uma das mais lindas das Escrituras Sagradas. Eliseu foi um profeta em Israel. Segundo os estudiosos, Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14, contando que 13 milagres Eliseu fez estando vivo, e um depois que estava morto, porque lançaram o homem na cova onde ele estava, e aquele homem teve vida. Ele recebeu uma porção dobrada do profeta Elias. É o tipo de homem que nós devemos nos mirar, nós devemos copiar, porque os seus atos são atos de alguém que anda com Deus. Os seus atos são atos de alguém que quer Deus. E nós precisamos entender isso, até que ponto nós queremos Deus, até que ponto nós desejamos Deus. E nessa noite eu quero destacar 3 afirmações com respeito a Eliseu. Em primeiro lugar, Eliseu aceitou a chamada. Quando Elias apareceu, o texto diz que ele estava arando com as juntas de boi, e de repente no cenário aparece Elias, joga sobre ele a capa. E aí eu começo a entender que aquele homem, ele só pede uma coisa para o profeta Elias:
deixa eu falar com meu pai, deixa eu despedir da minha mãe. Esse homem aceita a chamada, e eu quero dizer que aceitar a chamada não é fácil, não. Aceitar a chamada implica em fazer a vontade de alguém. Aceitar a chamada implica em ser dirigido por alguém. Aceitar a chamada é ser comandado por alguém. Aceitar a chamada é ser instruído por alguém. Ou seja, é você deixar a sua vontade de lado, é você deixar aquilo que você pensa, as suas conclusões, e fazer aquilo que alguém quer, aquilo que alguém acredita que é o certo, que é o melhor. E não é fácil quando, mesmo sendo a vontade de Deus, mesmo a gente sabendo que é a vontade de Deus, não é fácil. Porque homens tiveram dificuldades, homens de Deus, eles tiveram dificuldade em aceitar o chamado. Por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele não abriu o coração e falou: ok, Senhor, que maravilha, que privilégio estou recebendo. Não, ele disse para Deus: eu sou pesado de língua. Ele, ao invés de olhar aquele chamado e aceitar aquela chamada como algo maravilhoso para ele, diante de tantas pessoas, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, ele disse: olha, Senhor, eu sou pesado de língua. Quem não se lembra de Jeremias? Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. Sabe, parece que esses homens não sabem o que Deus está fazendo. Se tem alguém que sempre sabe o que está fazendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não compreenda, é Deus. Deus sempre sabe o que é certo. Mas Jeremias diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Ora, e Deus não sabia disso? Mas ele sabia o peso da dificuldade de aceitar o chamado. Quem não se lembra de Gideão? Quando Deus chama ele, homem valente, ele olha para ele, é um homem que não era valente aos seus olhos, mas aos olhos de Deus ele era. Eles estavam fugindo dos medianitas, mas Deus olha para ele como um homem valente, mas ele mesmo não se olhava assim. E ele chega para Deus e ele não diz: ó Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou, obrigado porque o Senhor me escolheu. Não, ele disse: sou o menor da casa de meu pai. Aceitar o chamado não é fácil, e aceitar o chamado não é glamour. E aceitar o chamado não é ser a estrela, porque já existe uma estrela, Jesus é a estrela. Quem tem que brilhar não somos nós, quem tem que brilhar é Cristo. Há pessoas que se acham tão importantes, que eles se olham no espelho e se dizem assim: quão grande és tu, pensando que são alguma coisa, quando na verdade, irmãos, nós nada somos e dependemos da misericórdia, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu, porque alguma coisa Ele quer de nós. Nós precisamos olhar o chamado como uma bênção de Deus, e não como um peso, e não como uma incapacidade, porque quem chamou, sabe por que chamou, quem escolheu, sabe por que escolheu. Esses homens se viram diante daquele chamado, não com o coração aberto, mas eles olharam a dificuldade, a incapacidade, o peso da chamada. E eu quero destacar então dois tipos de chamado. Primeiro, o chamado ministerial. Efésios 4:11 tem uma relação lá do chamado ministerial, aonde Deus chamou evangelistas, pastores, profetas, apóstolos e mestres. Esse é o chamado ministerial. Mas há um chamado que nos faz estar também trabalhando na obra do Senhor, que é o chamado que eu chamo de um chamado natural. Ou seja, todos nós recebemos um chamado natural, o ID. Todos nós podemos pregar o evangelho. Todos nós podemos falar das boas novas. Todos nós podemos apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Mas nem todos nós recebemos o chamado ministerial.
Todos nós fomos chamados para pregar a palavra, mas nem todos nós fomos chamados ministerialmente. Então, em primeiro lugar, Eliseu, ele aceita a chamada. Quando Elias lança a capa sobre ele, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele não olhou para as dificuldades, ele aceitou. Em segundo lugar, Eliseu se disponibilizou para a chamada. Porque aceitar a chamada é uma coisa, se disponibilizar para a chamada é uma outra coisa. Conta-se que o irmão, desejoso que na sua igreja tivesse um culto de consagração todos os sábados, e chegou ao pastor e disse: pastor, todas as igrejas têm culto de consagração todos os sábados, só a nossa que não tem, pastor. Vamos fazer todos os sábados um culto de consagração ao Senhor. O pastor chegou para ele e falou: muito boa ideia, irmão, o irmão vai liderar. Aí ele chegou e disse: eu não posso, eu trabalho sábado. Sabe, é muito fácil a gente criar coisas, é muito fácil a gente dar ideias. Agora nós estamos disponíveis. Há uma disponibilidade. Qual o grau da nossa disponibilidade? Porque Eliseu se disponibilizou para a chamada. Eliseu, ele abriu o coração, ele estava disponível, ele estava pronto a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque ele acreditava que não foi o profeta Elias apenas que o chamou, mas ele acreditava que Deus tinha chamado. Deus o convidou, Deus o chamou. Estar disponível, irmão, significa estar pronto a qualquer momento. A qualquer momento. Para a gente chegar e dizer assim: ó, eu estou disponível, você vai precisar estar pronto a todos os momentos. Você não vai poder desligar celular, você vai poder estar sempre atento, porque a qualquer momento, pela sua disponibilidade, alguém pode te chamar, alguém pode pedir a sua ajuda. O texto diz que Eliseu estava trabalhando quando Elias lança sobre ele a capa. Em primeiro lugar, Deus não chama ninguém desocupado. É um ledo engano pensar que Deus chama alguém desocupado. Deus não chama alguém que não esteja fazendo nada. Pelo contrário, quanto mais tarefas você tiver, melhor, porque Deus sabe do grau, do tamanho da responsabilidade que você tem. Então não pense que Deus chama alguém porque alguém não tem nada para fazer. Não, Deus chama alguém que já está fazendo alguma coisa. Segundo lugar, é que ele foi escolhido, ele não se escolheu, sabe? Ele não disse eu sou, mas alguém disse que ele tinha sido chamado pelo Senhor. A igreja de Nova Vida, ela não ordena apenas um pastor, ela reconhece o dom que já há, ela reconhece o ministério que já há naquele homem, naquela pessoa. Não é a pessoa que se escolhe, mas ela é escolhida por Deus. E duas coisas caracterizam a disponibilidade de Eliseu. E nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar nessa noite: será que eu tenho aceitado a chamada? Ah, sim. Olha, se eu aceitei a chamada, eu preciso então não apenas aceitar o chamado, mas eu preciso estar disponível. Eliseu deixou em primeiro lugar as juntas de boi e correu atrás de Elias. Sabe, ele deixou as juntas e foi atrás do profeta. Segunda coisa que ele fez, que caracteriza a sua disponibilidade: ele se despediu dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Ele pediu ao profeta, e Elias disse: vai e volta. Eu gosto desse texto, vai e volta. Elias estava dizendo: você pode ir, vai lá se despedir do seu pai, vai lá despedir da sua mãe, mas vai e volta. A característica, irmão, da disponibilidade é justamente nós estarmos sempre prontos. Estar disponível para fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, nem sempre é cômodo. Você lembra do profeta Jonas? Jonas foi homem escolhido por Deus.
Mas quando Deus pediu a ele uma tarefa, que aos olhos dele era muito difícil, como ele deveria olhar? Não, se Deus está comigo, é assim que nós deveríamos ser. A gente deveria olhar os nossos problemas, não como as pessoas do lado de fora, que não tem ajuda, que não tem com quem contar. Nós tínhamos que olhar para os nossos problemas e dizer: se Deus está comigo, estou dentro. Se Deus está comigo, eu não vou temer coisa alguma. Se Deus está comigo, eu não vou olhar para trás. Se Deus está comigo, eu não vou olhar para as dificuldades. Se Deus está comigo, eu tenho a certeza que Ele vai me dar a vitória. Era assim que Jonas deveria ter olhado. Mas ele não olhou assim como nós muitas vezes não olhamos. Porque parece que para algumas coisas nós estamos disponíveis para Deus e para outras não. Irmão, quando alguém é disponível não é de vez em quando. Quem é disponível tem que estar pronto sempre. Quem é disponível tem que estar com os ouvidos atentos. Ao invés de Jonas aceitar aquilo que Deus falou, porque por mais difícil que fosse, Deus estava com ele. Lembre-se sempre, por mais difícil a tarefa, por mais difícil o problema que você esteja enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você. Você quer garantia maior? Você quer garantia humana de uma pessoa igual a você? Ou você quer garantia divina, que diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Que garantia você prefere? Jonas, ao invés de falar: Deus, eu vou contigo, eu sei que aquele povo é violento, ele sabia da história daquele povo, aquele povo era violento, eles cortavam a cabeça das pessoas, era um povo violento, mas não importa, irmãos. Não importa, por maior que seja a dificuldade ou a crise que você está enfrentando, Deus está contigo. Era assim que o profeta deveria olhar. Ora, se Deus quer que eu vá, então eu vou. Por quê? Porque eu não vou sozinho, eu não vou com a minha força, eu não vou com o meu entusiasmo, eu vou com a força e com o entusiasmo de Deus. E quando Deus está comigo, eu sou imbatível. Era assim que ele deveria olhar, e é assim que nós devemos olhar na nossa jornada. Quem não lembra de Ananias, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor, e aí Deus chega para Ananias e diz: olha só, Ananias, eu vou te mandar aí um homem, vai chegar na tua casa um homem aí, escolhido por mim. Sabe o que Ananias faz? Ananias, ao invés de se alegrar e dizer: glória a Deus, aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que matava, aquele homem que encarcerava, ele foi liberto, ele foi salvo. Era assim que ele deveria falar para Deus, com a alegria de um homem que estava no império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas ele não. O que ele faz? Ele começa a questionar Deus sobre Paulo. Em Atos 9,13 ele diz: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Diz a ele: vem aí. Senhor, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, você não sabe quem é Paulo, não? Você não sabe quem é esse cara, não? Ele, ao invés de se alegrar, ele não se alegrou no momento. Quem não se lembra de Isaías: esse aqui é o tipo do homem, é o tipo da pessoa que nós precisamos ser. Esse aqui se disponibilizou para Deus. Esse aqui foi um homem que nós devemos copiar. Quando ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu. O profeta diz: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Revista atualizada. Sabe, isso é ser disponível. Ele diz, Deus chega para ele e diz assim: quem eu vou enviar? Ora, se Deus está falando com ele, é lógico que Deus quer que ele se prontifique. E ele não pensou duas vezes, sabe? Uma pessoa disponível não fica esperando o outro se apresentar. Uma pessoa disponível não fica esperando o outro chegar. O disponível diz: se precisar de mim, estou aqui. Eu estou aqui, eu estou pronto para ajudar. Aí Eliseu aceitou o chamado, Eliseu se disponibilizou para a chamada. Eliseu é um exemplo para mim e para você. Mas isso não significa
que as coisas vão funcionar do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. Não, nós vamos enfrentar muitas dificuldades em razão de ser chamado por Deus para fazer alguma coisa. A obra de Deus é espinhosa? É. A obra de Deus é difícil? É. Mas Deus está com a gente. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. A gente coloca as dificuldades, os problemas, as circunstâncias acima de Deus. Por isso que muitas vezes nós ficamos preocupados, desesperados, como se Deus não pudesse agir, como se Deus não pudesse trabalhar, como se Deus não pudesse funcionar, como se Deus não estivesse vendo. Lembre-se sempre, Deus sempre estará ao seu lado. Lembre-se sempre, se Ele chamou você, se Ele escolheu você, e é algo maravilhoso ser escolhido por Deus, porque é Deus que está escolhendo, é Deus quem sabe quem é você. Às vezes a gente faz escolhas erradas, escolhemos quem não deveríamos escolher e deixamos de escolher quem deveríamos escolher, porque nós muitas vezes escolhemos errado, mas quando nós buscamos a Deus, nós escolhemos certo. Você lembra de Paulo, quando a igreja de Antioquia queria mandar os homens para a primeira viagem missionária? O texto diz que eles oraram e eles jejuaram. Então diz o texto assim, então disse o Senhor, separa Paulo e Barnabé. Quando Deus escolhe o que Ele precisa, que nós sejamos pessoas disponíveis, pessoas prontas, pessoas que não olham as circunstâncias nem as dificuldades. Terceiro, Eliseu, em primeiro lugar, ele aceitou a chamada. Em segundo lugar, Eliseu se disponibilizou para a chamada. Em terceiro, Eliseu destruiu o impedimento. Os impedimentos, eles sempre vão surgir para nos atrapalhar. Os impedimentos, eles sempre vão nascer para nos bloquear, para não deixar que a gente execute aquilo que Deus quer, que Deus estabeleceu, que Deus planejou, que Deus fez para nós. E são esses impedimentos que nós precisamos retirá-los, porque você aceita a chamada, você se disponibiliza, e isso não significa que daqui para frente vai ser tudo fácil. Que você vai viver as mil maravilhas e tudo que Deus mandar você fazer vai ser fácil. Não. Você lembra quando Isaías foi diante do rei Ezequias? Isaías vai e chega para aquele homem e diz assim, olha, você vai morrer, você morrerá e não, põe tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Aí o que o Ezequias faz? Ele começa a orar. Ele põe o rosto na parede, começa a clamar a Deus, começa a buscar a Deus. Aí o que Deus faz? Deus fala para Isaías, volta. Você voltaria? Será que nós voltaríamos? Será que nós entenderíamos essa voz como a voz de Deus? Como a voz do Senhor? Como a voz daquele que nos falou a primeira vez? Porque na primeira vez Deus chega e diz assim, olha, vai lá e fala para ele que ele vai morrer. E aí, nesse período, ele nem tinha acabado de sair ainda do palácio. Deus chega para Isaías e diz, volta. Sabe o que é ser disponível? É estar com os ouvidos prontos para Deus. Sabe o que é ser disponível? É ser uma pessoa que não olha os impedimentos. Esse profeta Eliseu, ele estava arando com 12 juntas de boi. Ele estava arando o último par, quando Elias lança sobre ele a capa. O que ele faz? No verso 20, ele deixou os bois e correu atrás de Elias. O texto diz, se você olhar com vagar, você vai perceber que Eliseu tinha 2 bois, e aquilo que ele tinha, ele matou. Eliseu precisou fazer uma escolha. E aí está a nossa grande dificuldade. E aí está a nossa grande crise. Não aceitar a chamada não é a facilidade de se disponibilizar muitas vezes, mas são os impedimentos, a escolha. Entre as juntas de boi e seguir ao profeta Elias, o que ele escolheu? Seguir. Irmãos, quando nós não destruímos os impedimentos, nós ficamos para trás. Você lembra do jovem rico? O jovem rico, ele chega para o Senhor e diz, Senhor,
O que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? E aí o Senhor fala para ele, conhece os mandamentos, e ele é um rapaz, ele decora, e ele diz assim, eu conheço os mandamentos desde a minha juventude. E ele fala todos os mandamentos para o mestre, para aquele que está ali de frente para ele. Ele diz todos os mandamentos, e aí, ao dizer isso, ele pensou que guardar os mandamentos era ter a vida eterna. Mas não era. Aí Jesus chega e diz assim, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Sabe quem era esse rapaz? Sabe o que ele tinha pela frente? Um impedimento chamado riqueza. A riqueza estava impedindo esse jovem de seguir ao Senhor. A riqueza estava impedindo esse jovem de se aproximar do Senhor. Quantas das vezes nós encontramos obstáculos, coisas que nos impedem de irmos à frente, coisas que nos impedem de avançar, coisas que nos impedem de progredir, coisas que nos impedem de estar mais do que nós estamos. Quem não se lembra da parábola da grande ceia? O Senhor faz uma grande ceia e convida a todos para estarem naquela grande ceia. E aí um chega e coloca o primeiro impedimento. Casei-me. Sabe, casamento não pode ser impedimento para alguém servir a Deus. Casamento não pode ser impedimento para você que foi chamado fazer a obra de Deus. Eu não posso fazer porque é minha esposa. Eu não posso fazer porque é o meu marido. Tá bom. Aí no último dia, quando você chegar lá de frente, é você e Deus. O seu marido não vai estar lá, sua esposa não vai estar lá. É você e Deus. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Que um dia é você, não vai ter o seu maridinho do lado, não vai ter a sua esposa, é você e Deus. Eu ando pensando sempre nisso. Eu não vou ter a Rose do meu lado, eu não vou ter o Marcos Vinícius, eu não vou ter Mateus, vai ser eu e Deus. Eu e Deus, tete a tete. É igual aquela porta giratória, não entra dois, mas eu queria entrar com a minha esposa. Não dá, só entra um. Só entra um por vez, um de cada vez. Sabe, irmãos, casamento não pode nos impedir, porque casamento é uma bênção de Deus. Casamento não pode atrapalhar aquilo que Deus tem para nós, não pode ser impedimento. Entre aquilo que Deus chamou aqueles homens para estar na grande ceia e o casamento, aquele homem achou que o casamento dele era o impedimento. A segunda coisa, o segundo impedimento, é que um homem comprou uma propriedade. Sabe, às vezes eu fico imaginando, sabe, ter muitas coisas, às vezes, para o crente não é bom. Parece que a gente, ao invés de agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá, as coisas que Ele nos dá, muitas vezes, nos afasta. Às vezes o cara não tem nada. O cara não tem nada. E Deus abençoa assim de uma forma maravilhosa a vida dele. Dá a ele propriedade. Aí diz, poxa, não posso ir na igreja, pastor. Não posso estar presente. Não posso estar disponível. Como esse texto diz, porque comprei uma fazenda. Sabe, irmãos, essas coisas não podem nos impedir. Essas coisas não podem nos atrapalhar de seguir a Deus. Pelo contrário, essas coisas devem nos fazer mais alegres com um Deus que tem cuidado de nós. Devemos fazer com mais entusiasmo, porque quando nós não tínhamos, nós fazíamos. E agora que nós temos, devemos fazer com mais garra, com mais vontade, com mais disposição, com mais disponibilidade, com mais ânimo, com mais força. Olhe para as bênçãos que você tem e tenha cuidado para que essas coisas que você tem não te afaste do Senhor, do chamado que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. O terceiro diz, olha, eu comprei uma junta de boi e não posso ir. Ou seja, eu preciso cuidar da junta de boi, eu preciso cuidar das minhas coisas, do meu trabalho, eu preciso cuidar do meu dia a dia. Irmãos, nada nessa vida pode estar em primeiro lugar a não ser as coisas do Senhor. Buscai em primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que tem impedido a gente de fazer mais do que nós estamos fazendo?
O que tem nos atrapalhado? O que tem nos bloqueado? Tem coisas que nos bloqueiam. A gente quer passar e não consegue passar porque aquilo está bloqueado. Porque aquilo está nos atrapalhando. Aquilo está nos impedindo. Não se esqueça, Deus escolheu você. Talvez você não seja um pregador, talvez você não seja um dirigente de louvor, mas, irmãos, essas posições no céu não têm valor algum. Essas posições só nos dão mais trabalho, mais responsabilidade. Você foi chamado pelo Senhor para fazer a sua obra, independente daquilo que você é ou daquilo que você deixa de ser. Sabe que nós precisamos ser santos diante de Deus, é isso que nos garante a vida eterna. É isso que nos garante a coroa da vida eterna. O que tem impedido você de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Não deixe o tempo passar, irmãos. Às vezes a gente vai deixando o tempo passar. Você deixa uma fruta muito tempo no pé, ela vai apodrecer. Não deixe o tempo passar, não. Se disponibilize, olhe os impedimentos, peça a Deus que te ajude a remover os impedimentos. Porque o que fez Eliseu? Eliseu pegou aquelas juntas de boi, ele não deixou aquela junta de boi lá e falou, deixa para lá, porque algum dia, se eu precisar, eu volto. Não. O que Eliseu fez? Ele fez um churrasco com aqueles bois. Ou seja, ele acabou com tudo aquilo, sabe? Ele deixou tudo aquilo em segundo plano, em segundo lugar, porque Deus tinha chamado ele para a sua obra. O seu chamado é mais importante, a sua disponibilidade é mais importante, remover os empecilhos, os impedimentos é mais importante. O que tem atrapalhado você? Porque certamente Eliseu sabia que o que poderia fazer ele voltar à casa dos seus pais. Certamente Eliseu sabia o que poderia fazer ele retornar à casa dos seus pais. O que ele faz então? Ele destrói as juntas de boi. Ele tem só um alvo agora. Ele só tem um desejo agora: seguir ao Senhor. Sabe, o que nós precisamos entender é que a gente não precisa deixar de ter nada que a gente tem. Nós precisamos aprender a administrar bem o que Deus nos deu. A gente não precisa deixar nada que a gente recebeu do Senhor. O que a gente precisa é não deixar que essas coisas fiquem acima daquela chamada que Deus tem para cada um de nós. Isso só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim. Mas nós precisamos nos organizar. Nós precisamos organizar a nossa vida e nos perguntar: Deus me chamou? Eu aceitei a chamada? Nós precisamos nos perguntar: eu sou uma pessoa disponível? Eu sou disponível a todo tempo. Nós precisamos nos perguntar: o que me impede de fazer mais do que eu tenho feito? Eu posso fazer mais? O que eu não fiz que eu poderia estar fazendo? Tá, sabe, tem gente na igreja que não faz nada. Não faz nada por quê? Deus chamou você para fazer alguma coisa. Deus chamou você para fazer algo. Perguntaram a uma irmã, um pastor, conta-se que um pastor perguntou a uma irmã, qual o seu ministério? Ela disse, pastor, meu ministério é de canto. Aí o pastor, então, irmã, por favor, venha ingressar no coral, cantar com a gente. Ela, não, pastor, meu ministério é de ficar lá no cantinho, sabe, lá no canto. Deus não chamou para você ficar no canto. Deus chamou você para te usar, para abençoar, para fazer. Nós somos um corpo, irmão. Um corpo, sabe? Um corpo com muitos membros. E você faz parte desse corpo. E você pode contribuir para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia daqui nessa noite pensando naquilo que Deus tem dado para você. Pense. Eu aceitei a chamada. Aceitei. Eu sou alguém disponível. Eu tenho removido os obstáculos. Se você não tem removido, comece a remover os obstáculos. Comece a orar para que Deus possa te usar de uma forma gloriosa. Irmão, nós não temos mais, a gente só tem uma vida. Sabe? A gente precisa aproveitar cada minuto dessa vida. Cada minuto. Você no céu não vai ter casamento, então aproveite cada minuto com a sua esposa, porque você não vai ter mulher no céu, não.
Você não vai ter esposo, esposa. Então aproveite. E você não vai ter outra chance de fazer a obra de Deus depois que você passar dessa vida. Outros vão fazer no nosso lugar. Outros vão fazer no seu lugar. Então, faça. Abra o seu coração. Se disponibilize. Aproveite cada minuto para que você possa fazer o melhor para o reino do Senhor ser glorificado. Amém? Saia daqui nessa noite dizendo, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me empenhar em fazer alguma coisa, porque alguma coisa Deus tem para mim. E certamente Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Queria pedir aos nossos diáconos, auxiliares, para que já pudessem estar aqui na frente, para que a gente possa participar da ceia nessa noite. Vamos orar, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Ó Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor tem chamado cada um de nós para algo maior do que nós possamos imaginar. Ó Senhor, que Tu venhas tocar no coração de cada pessoa nessa noite, para que elas possam entender, para que elas possam se disponibilizar, para que elas possam abrir o coração, para que elas possam se entregar totalmente em Tuas mãos. Pai, dá sabedoria a cada uma dessas pessoas, para que elas possam remover os obstáculos, para que elas possam tirar o impedimento. Pai, seja conosco, nos ajuda, nós podemos fazer e queremos fazer a obra contigo, melhor do que temos feito, por isso nos ajuda, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Todos digam amém, amém. Nós vamos servir a ceia nessa noite. Nós temos elementos que nos mostram o grande amor de Jesus por nós. Ele aceitou se entregar por nós. Ele aceitou aquilo que Deus incumbiu ele de fazer. Mas ele não só aceitou, ele se disponibilizou. Em cada momento, Jesus estava presente. Nós podemos distribuir. A cada momento, Jesus estava disponível. Quando tinha alguém doente, Jesus estava lá. Quando alguém precisava de um milagre, Jesus estava lá. Ele venceu todos os obstáculos ele venceu. Cada um daqueles obstáculos que existiam. Quando Pedro disse assim, vamos fazer aqui uma tenda, para que a gente fique aqui. O Senhor disse, não, Pedro. O Deus que você serve é um Deus que aceitou aquilo que Deus incumbiu ele de fazer. O Deus que você serve é aquele que se disponibilizou para trazer a salvação para mim e também para você. O Deus que nós servimos é um Deus que removeu todos os obstáculos, até o obstáculo da vontade. Ele diz, Senhor, seja feita, Pai, a Tua vontade. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Ah, pastor, é muito difícil, eu sei. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que você pode. Eu só estou dizendo que você consegue. Eu só estou dizendo que você pode fazer mais do que você tem feito. Que Deus quer te usar mais do que tem te usado. Que Deus quer operar na sua vida mais do que tem operado. Que o que você tem visto ainda é pouco diante daquilo que Deus tem para você. Mas cabe a você aceitar aquilo que Deus tem. Cabe a você se disponibilizar para aquilo que Deus tem para você. Cabe a você remover os obstáculos e buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Lembre-se que esses elementos demonstram o amor de Deus pela sua vida.
Esses elementos demonstram a graça do Senhor. Amém? Vamos cantar? Eu olho para